colocou isso, eu poderia, então, não sei o que, vamos trocar uma ideia. Quando ele pede a palavra no meio do vestiário para todo mundo ouvir, isso é um ato de confronto. Absoluto. E tá na cara que... Como o Thiago Neves fez na chegada do Rogério, né? E o Rogério, ao sair do vestiário nesse momento, tá dizendo também o que ele acha disso tudo. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente fala do Oswaldo, então. Você que falou do Rogério Ceni, vamos continuar com o Rogério. Alô, Rodrigo Franco, a gente falou que ia contatar o Rodrigo com informações novas e elas chegaram. O Rogério não treina mais o Cruzeiro, foram 8 jogos no comando. Então vamos ao vivo à Toca da Raposa saber mais informações. Fred, é isso. Confirmada a demissão do Rogério Ceni. Fiz um contato agorinha com o diretor de comunicação do Cruzeiro, Valdir Barbosa. Ele confirmou essa demissão do Rogério Ceni. A expectativa era que tudo encaminhava, né, para que fosse assim, para que o Rogério deixasse o comando do Cruzeiro. 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Apenas 1 mês e meio de trabalho. E de um trabalho que realmente não vinha dando resultados. E tinha todo esse problema que a gente já comentou aqui no Tá Na Área. Divergências públicas levadas aos microfones com os jogadores, acabaram levando a um desgaste do Rogério Ceni com o grupo de jogadores. Ele dizia que estava querendo ajudar o Cruzeiro a sair dessa situação difícil, luta contra o rebaixamento, queria continuar o trabalho, reiterou isso na chegada ao aeroporto de Confins por volta de 4 horas da tarde, quando o Cruzeiro voltou de Fortaleza, mas ele não continua trabalhando no Cruzeiro. O clube agora está buscando um treinador que vai ter essa missão de tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento, dessa luta contra o rebaixamento que o Cruzeiro enfrenta no Campeonato Brasileiro. Fred. Rodrigo, aproveitar que você está com a gente fica aqui falando, né, do que parece, das sensações que a gente tem, das notícias que a gente lê. É isso mesmo, aí em Minas a sensação é de que há, além do enfrentamento do Rogério com o elenco, há uma divisão dentro do grupo, há uma panela, e é isso que pode ter motivado a saída? Isso é muito comentado aqui em Belo Horizonte, mas publicamente essa divisão não é colocada pelos jogadores. O que foi colocado publicamente foram questionamentos a escolhas que o Rogério Ceni fez, escalações que ele fez. Tudo começou no jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Internacional, quando o Rogério Ceni colocou o Jadson na lateral direita, fez outras mudanças no time, e aí o Thiago Neves deu uma entrevista dizendo que não seria a melhor escolha, que para um jogo decisivo o Rogério Ceni podia ter feito uma escolha diferente. Rogério Ceni respondeu dizendo que talvez o Thiago Neves teria ficado magoado porque o Edilson, lateral direito, que seria amigo dele, teria ficado de fora. E aí começaram outras declarações, sempre públicas, colocando de uma forma muito clara divergências de opinião do Rogério Ceni com os jogadores. Grupo rachado, isso nunca foi colocado. O goleiro Fábio sempre fala muito que esse tipo de problema aqui no Cruzeiro é tratado internamente, olho no olho. Ele, que é um dos líderes do grupo, um dos principais jogadores, um dos maiores ídolos da história do clube. Agora, se tem outras questões que envolvem essa demissão do Rogério Ceni, isso não foi colocado. Apenas essas questões relacionadas a escolhas que o Rogério Ceni fez em termos de escalação. Aí questionados pelo Thiago Neves, ontem pelo Dedé também, e o Rogério Ceni também respondendo pela imprensa. Fred. Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo, pelas informações. É isso, né, Gonza? Quando o Dedé para brilhantar nosso Tá Na Área, o que você pode nos contar do Cuca, do Rogério, do jogo de hoje à noite? Para a gente começar a falar do Cuca, né, antes de dar o boa tarde a todos, já que daqui a pouquinho a gente vai transmitir no Premier o jogo entre o Palmeiras e também o CSA, com a narração do Gustavo Villani e os comentários do Paulo Nunes. Falar um pouco assim do que aconteceu, né, a cronologia dos fatos em relação à queda do técnico Cuca hoje no São Paulo. Queda não, né, pedido de demissão do Cuca hoje no São Paulo. Já havia um desgaste em relação aos resultados que não vinham no São Paulo. Havia uma divergência no estilo, no modo de pensar do Cuca, dentro do campo, de montar a equipe, esquema tático, uma divergência com o perfil de elenco, o perfil dos jogadores do São Paulo. Os jogadores do São Paulo não tinham essa característica que o Cuca sempre gostou de pôr em campo. Um time rápido, um time com muita velocidade pelos lados do campo, um centroavante fixo, jogadores do meio campo que tem mais de uma função, muita mobilidade, muita aproximação e também marcação. Então, assim, quando o Cuca decide fazer o trabalho dele na parada da Copa América com esses jogadores, de repente chega Daniel Alves e Juan Fran, mas a comissão técnica evidentemente não achou isso ruim. É claro, são jogadores de peso, são jogadores com experiência internacional, o capitão da seleção brasileira, mas até você ter tempo e esses jogadores entenderem aquilo que o treinador quer, demanda tempo. Teve as lesões dos jogadores principais, aí o Pablo,
o Hernanes e agora o Alexandre Pato. Então tudo isso, com a pressa do resultado, com o time que não foi respondendo dentro do campo, começaram as críticas em cima do trabalho do Cuca, as críticas da direção do São Paulo. O bastidor começou a pegar fogo, ficou quente, o Cuca já não tinha muito prestígio na torcida, ontem muitas vaias e xingamentos ao técnico do São Paulo, e tudo isso foi colocado na mesa. O Cuca conversou com seus auxiliares, conversou com a família dele, pegou opiniões de amigos também e decidiu dar fim à história dele no São Paulo. Então hoje pela manhã ele decidiu isso, à tarde fez uma reunião com a diretoria do São Paulo e a diretoria do São Paulo aceitou o pedido dele e acabou assim com a saída do Cuca da direção técnica do São Paulo. Já do lado da diretoria, a diretoria também sai com um sentimento de dever cumprido com o Cuca, porque trouxe o treinador e ele ainda estava se recuperando da cirurgia que fez no coração. Deu a ele todo o respaldo. Quando o Cuca pediu para o time fazer a intertemporada da Copa América lá em Cotia, o clube deu toda a estrutura. Pediu o Raniel, trouxe o Raniel, Vitor Bueno, Tchê, que é titular absoluto. Então, assim, a diretoria também entende que deu toda a estrutura para o Cuca desenvolver o trabalho dele. Uma pena que não deu certo, porque o Cuca lamentou bastante. Ele queria continuar no São Paulo, mas ele viu que não teria futuro porque não conseguiria fazer o time funcionar. E o São Paulo agora olha para frente, olha para o futuro, e é com Wagner Mancini que ele vai para esse jogo contra o Flamengo, viu, Fred? Muito bem, Hernan, até para a gente limpar aqui as dúvidas da internet, muita gente perguntando, existe alguma possibilidade no atual comando do São Paulo aconteça, vamos imaginar aqui que o Rogério Ceni saia do comando do Cruzeiro, haveria alguma chance dele assumir o São Paulo? Não, nesse momento chance zero. E eu explico para você, a saída do Rogério Ceni, quando o presidente Leco contrata o Rogério, inclusive ele consegue vencer a eleição com o Rogério Ceni como treinador, aquela coisa toda, toda aquela promessa de que ele seria o treinador do São Paulo, faria uma mudança estrutural no clube, um ídolo, um cara que conquistou tudo dentro do campo. Essa ruptura, essa saída do Rogério, da maneira que foi, o Rogério inclusive saiu muito chateado com a direção do São Paulo, da maneira que tudo foi feito. O Rogério, entendo que o Rogério gostaria de voltar ao São Paulo, mas não com essa atual diretoria. E essa atual diretoria também tem certas, vamos dizer assim, algumas insatisfações em relação ao que o Rogério apresentou como treinador, não como jogador, evidentemente. Então, não há um casamento, não há uma sinergia entre o Rogério e essa direção. Então, por isso eu digo para vocês que a chance do Rogério voltar agora é zero. E tá com cara mais de vontade do internauta mesmo. Hernan, pra gente fechar, como sempre, tradição aqui no Tá Na Área, aquela última quentinha, notícia exclusiva de André Hernan. Falar do futuro, né? O Raí hoje na entrevista coletiva disse que o São Paulo não tem pressa, não tem perfil, não está olhando para o treinador, e sim o Mancini vai comandar a equipe. Evidentemente que vai acontecer uma pressão se o Mancini de repente não conseguir os resultados. Se o Mancini conseguir manter o São Paulo ali no G4, que é o objetivo da diretoria, a classificação direta para a Libertadores, o trabalho vai com mais tranquilidade. O São Paulo não tem pressa. O São Paulo, nos corredores do Morumbi, eu já ouvi, por exemplo, o nome do Thiago Nunes, que agrada, o técnico campeão do Atlético Paranaense. Mas assim, são nomes citados por pessoas próximas ao presidente, que não tem poder de chegar lá e fazer uma contratação. São nomes citados. Até o do Fernando Diniz, eu entendo que pelo perfil do São Paulo, pelo perfil do Fernando Diniz, não seria de encaixe, ainda mais no meio de uma temporada. Vejo poucas chances. Então existem nomes, possibilidades que são ventiladas, sugeridas ao presidente Leco, e até um técnico estrangeiro, que o São Paulo já teve recentemente 2 técnicos estrangeiros, também eu não descartaria. Então o São Paulo está com tranquilidade, vai dar ao Mancini todo o respaldo, e é importante dizer que os jogadores têm muito respeito pelo Mancini, informação que eu tive agora há pouco, que esse atual elenco do São Paulo gosta muito do Mancini, e o Mancini vai ter tranquilidade para trabalhar, apesar de não ser o treinador de São Paulo e não ter a pretensão de ser o treinador de São Paulo. Então o São Paulo, depois da saída do Cuca, que foi uma surpresa para muita gente da diretoria, essa saída dele hoje, o São Paulo pensa com muita tranquilidade, com muita calma, nesse nome para substituir o Cuca, viu, Fred? Muito bem, valeu, Hernan. Bom trabalho por aí. Daqui a pouco tem Palmeiras e CSA lá no Pacaembu. Hernan no comando, na reportagem. Ninguém é melhor para falar de por que saiu do que ele, né? Cuca, fala aí, por que você saiu do São Paulo? Nesse momento não estou pensando em mim, no profissional, estou pensando mais
no próprio São Paulo do que em mim, então eu acho que o melhor hoje que tem é a minha saída, para que possa ser criado aí pelo Raí, pelo Pássaro, um fato novo, para que eles possam, dentro desse grupo que foi formado e investido muito, foi montado um grande elenco, e é muito fácil, né, na hora que um treinador sai, ele vir aqui falar que faltou isso, que faltou aquilo. Para mim não faltou nada. O Pássaro, o Raí, o Leco me deram tudo o que eu pedi e, infelizmente, o trabalho comigo não fluiu, né? Nós demos uma arrancada no começo do campeonato, depois uma caída, veio a intertemporada, nós tivemos aí uma sequência boa de vitórias e depois mais uma caída. Quer dizer, pelo grupo que tem, eu acho que a gente pode estar numa posição melhor. Hoje a gente está em 6º lugar, mas pode estar numa posição melhor. E eu senti que era um momento em que eu poderia sair, né? Acho que a gente vem analisando tudo isso, acho que não é ideal. A gente, obviamente, assume algo da responsabilidade disso, mas acreditando que está saindo desse momento. Existe, obviamente, em qualquer trabalho, existem momentos difíceis, erros, acertos, mas quando eu falo é que quando pensando no macro, né, isso acho que ninguém vai entender isso agora, né? Pensando no macro, você vai tendo alguns tropeços, mas vai tentando subir. Eu acho que nesses 2 últimos anos tivemos 2 anos dificílimos também no Campeonato Brasileiro, lutando na parte de abaixo da tabela. Nesses últimos anos já estamos lutando na parte de cima e é muito pouco para o São Paulo. Então a gente precisa muito mais e fazer a autocrítica, assumir os erros e ver o que pode ser melhorado faz parte dessa continuidade. As palavras do Raí. O São Paulo está nos últimos 2 anos, né, Gonza, naquela pegada de técnico com data de validade. Um a cada